Minasan, konnichiwa. Vamos começar nosso programa de hoje com uma breve revisão do que foi visto no último episódio. Midori-sanは自転車で学校へ行きます。Midori-さんは自転車で学校へ行きます。加藤さんはいつも8時15分前に出かけます。加藤さんは毎朝電車で会社へ行きます。加藤さんはいつも8時15分前に出かけます。加藤さんは毎朝電車で会社へ行きます。Como vocês viram, verbos terminados em mas são usados para ações habituais, como aquelas que são parte de nossa rotina diária. No episódio, esta foi a oração usada para dizer a que horas o Sr. Kato sai de casa para o escritório. 加藤さんはいつも8時15分前に出かけます。8時15分前。8時15分前。8時15分前 significa 15 minutos para as 8 horas. Já vimos o sufixo pum para minutos. 10分、20分、30分。Em Hatiji Jilgofumai, vocês não ouviram pum, mas sim fum. Depois de alguns números, a pronúncia correta para a palavra minuto é fum. 5分、15分、25分。Como vocês já devem ter percebido, aqui poderíamos também ter dito shiji, yondiu gofun. Vamos voltar ao mas. Vocês se lembram de um outro uso para mas, além de descrever ações habituais? Oyasumi nasai. 私は明日の朝5時に起きます。私は明日の朝5時に起きます。明日山へ行きます。やっほー。やっほー。おやすみ。Como vimos nesta pequena cena, mas também pode ser usado para expressar a intenção futura do falante. Bem, vamos encerrar a nossa revisão por aqui e começar a trabalhar outro episódio sobre a vida de Yan-san no Japão. Hoje, Yan-san faz uma visita aos Kato, num domingo. Ah, 加藤さん。ああ、いらっしゃい。あ、これ写真ですね。この間の旅行の写真です。あ、日光の。ちょっと見せてください。お母さん、ヤンさんですよ。日光へはいつ行ったんですか？先週の土曜日です。電車で？いいえ、車で行きました。そうですか。ほら、この写真。ああ、この車で。ヤンさん、東照宮は？もちろん行きました。これが東照宮の写真です。うわー、これ全部東照宮の写真？そうですよ。私は東照宮を見に日光へ行ったんですよ。
随分たくさん撮りましたね。先月新しいカメラを買ったんです。あ、そうですか。あ、陽明門、ほら。綺麗な写真だな。ねえ、東照宮はいつ頃の建物？さあ。これは17世紀の初めの建物です。へえ、ヤンさんよく知ってますね。前に本で読みました。緑、ヤンさんは建築の専門家ですよ。失礼しました。ヤンさん、ケーブルカーには乗りましたか？いいえ、乗りませんでした。このケーブルカーですか？はい。ヤンさん、華厳の滝は？ええ、見ました。はい、お母さん。去年私たちも見に行きましたよ、この華厳の滝。あ、そうですか。ヤンさん、温泉に入ったんですか？ええ、もちろん。着物も着ましたよ。おお。下駄も履きました。ほら、この下駄です。ほら。あら、本当。これはいい写真だ。その写真は漁師に送るつもりです。ヤンさん、どこの旅館に泊まったんですか？湖の近くの旅館に泊まりました。古い立派な建物でした。あ、これです。ああ、去年の秋私たちもこの旅館に泊まりましたよ。なあ。ええ、もみじを見に行ったんです。あ、綺麗な紅葉のフィルムがありますよ。見ますか？ええ、見せてください。いや。あ、いいよ。太郎。はい。あ、太郎、フィルムは引き出しの中ですよ。はい。どうぞお茶を。私も行くんですよ。私も一緒に行くつもりです。その代わり勉強してください。はーい。いつ頃ですか10月の末に行くんです。ヤンさんも一緒に行きませんか？ええ、ぜひ連れて行ってください。さあ皆さん、準備ができました。どうぞこちらへ。よーい、スタート。綺麗な色ですね。私が撮ったんですよ。よよ、待ってました。今年の秋はぜひ連れて行ってください。え私もよ。え、日光はいいところだよ。ねえ、お母さん。Vocês entenderam o que se passou? Ian foi visitar os Kato para mostrar umas fotos que ele tirou numa viagem a Nikko, uma cidade histórica e de paisagens belíssimas. Como o assunto principal da conversa é a viagem que ele fez há uma semana, naturalmente muitos verbos apareceram no passado. Vamos então hoje trabalhar a forma passada do verbo. 私は今日山へ行きます。私は先週山へ行きました。スキーをします。スキーをしました。 Sugihara-san está indo esquiar nas montanhas e Kaiho-san, que acabou de chegar de sua viagem às montanhas, exibe a sua perna engessada para provar que esquiou. Tanto suas figuras quanto suas falas são bem contrastantes, não é mesmo? Ouçam mais uma vez. 私は今日山へ行きます。私は先週山へ行きました。私は今日山へ行きます。私は先週山へ行きました。 Qual a diferença entre essas duas orações? Em primeiro lugar, numa aparece a palavra kyo, que significa hoje, e na outra a palavra senshu, que quer dizer semana passada. Tem mais alguma diferença? Isso mesmo. Ikimasu e ikimashita são diferentes. Para dizer onde vai, Sugihara-san usou ikimasu. E para dizer onde foi, Kaiho-san usou ikimashita. Vejamos essas duas formas. As terminações mas
e masta é que diferem. Mas é usado para expressar o que o falante vai fazer e masta é usado para expressar algo que já aconteceu. Vamos buscar alguns usos de masta no episódio de hoje. Ouçam com atenção e vejam se pode identificar onde ele aparece. 日光へはいつ行ったんですか？先週の土曜日です。電車で？いいえ、車で行きました。 Quando perguntou se ele foi de trem para Nikko, Yan-san respondeu assim. いいえ、車で行きました。いいえ、車で行きました。 Isto quer dizer, não, fui de carro. Deu para perceber que ele usou masta? Vamos à próxima fala. ヤンさん、東証運営は？ええ、もちろん行きました。 O senhor Kato perguntou, Yan-san, você foi ao santuário Toshogu? E o que Yan-san respondeu? ええ、もちろん行きました。ええ、もちろん行きました。 Mochiron. Mochiron significa, é claro. Ele não poderia ter deixado de ir a um santuário tão famoso. Portanto, é óbvio que ele foi. Também aqui apareceu masta. E para provar que ele realmente foi, mostrou uma foto do Toshogu. Midori-san ficou muito surpresa ao descobrir que Yan sabia, embora ela e sua mãe não soubessem, que o santuário foi construído no início do século XVII. Vendo sua surpresa, Yan lhe disse. 前に本で読みました。前に本で読みました。前に本で読みました。 Aqui, masta aparece com o verbo ler, yomimashita, e honde significa num livro. E o que ele leu num livro? Que o Toshogu foi construído no início do século XVII. E quando ele leu? Maeni, ou seja, antes, anteriormente. Masta ainda aparece em outro lugar. Um dos locais mais famosos de Nikko é a queda d'água Kegon. Quando Taro lhe perguntou se vira a queda d'água, Yan respondeu. ヤンさん、華厳の滝は？ええ、見ました。ええ、見ました。ええ、見ました。 Que quer dizer, sim, eu vi. Tivemos aqui também a forma masta. Bem, vimos vários exemplos de verbos com a terminação masta. Lembre-se que esta é a forma polida de expressar o verbo no tempo passado. Vimos vários exemplos, mas notaram que em nenhum deles Yan usou watashi wa? É claro que estava subentendido que ele é que tinha ido a Nikko, e portanto não havia necessidade de explicitar watashi wa. Mas vocês devem ter em mente também que a repetição exaustiva de watashi wa soa um tanto egocêntrica em japonês. Agora, vamos fazer alguns exercícios transformando a forma masu dos verbos em masta. 起きます。起きます。 Okimasu quer dizer levanto-me. Mude a terminação masu para obter o correspondente a levantei-me. 起きました。起きました。 Muito bem. O próximo verbo significa como, do verbo comer. 食べます。食べます。 Qual a forma passada de tabemasu? 食べました。食べました。 E agora, bebo. 飲みます。飲みます。 Digam bebi. 飲みました。飲みました。 Como se saíram? Vejamos mais uma cena onde masta é usado. Nossa, o que aconteceu? Parece que tiveram a visita de um ladrão na noite passada. Yube significa noite passada. なるほど。夕べ入ったのか。この鍵は？はい、ここにあります。この鍵はいつも誰が閉めますか？私が閉めます。夕べも？はい、私が閉めました。閉めた。確かに。はい、閉めました。鍵は閉めた。この窓は？はい、いつも私が閉めます。夕べも？はい、私が閉めました。確かに。
はい、閉めました。うん。窓も閉めた。このコーヒーは？私が飲みました。ゆうべ？ええ。奥さんが飲んだ。このバナナは？私が食べました。うん。ご主人が食べた。うん。で、ゆうべは何時に寝ましたか？私は12時に寝ました。私は1時に寝ました。ご主人は12時、奥さんは1時に寝た。なるほど。犯人は分かりましたか？いえ、分かりません。Nessas condições, me parece que o caso jamais será resolvido. De qualquer forma, eles usaram muitas vezes a forma masta para falar sobre o que fizeram na noite anterior. Puderam captar masta cada vez que foi usado? O detetive perguntou: quem trancou isto? Literalmente, quem fechou isso? E a resposta foi: 私が閉めました。 Ele não usou o watashi wa, mas watashi ga. Watashi ga shimemashita. Eu fechei. O foco aqui está em quem praticou a ação. Então, usamos a partícula ga para marcar watashi, claramente na resposta. Ao responder às perguntas do detetive, o casal usou continuadamente verbos com a terminação mashita. Esta é uma forma polida e é usada normalmente em situações formais ou oficiais. Mas nosso pobre detetive estava murmurando para si mesmo, algo completamente diferente enquanto fazia suas anotações. O que ele estava dizendo? 鍵、ご主人が閉めた。窓、奥さんが閉めた。コーヒー、奥さんが飲んだ。バナナ、ご主人が食べた。ご主人、12時に寝た。奥さん、1時に寝た。 Enquanto fazia suas anotações, ele murmurava shimeta ao invés de shimemashita, nonda em lugar de nomimashita e assim por diante, usando a forma mais simples. Na verdade, podemos dizer que shimemashita é a forma passada do estilo polido e shimeta é a forma passada do estilo não polido do verbo fechar. O estilo não polido não quer dizer que seja uma maneira rude de falar. Quando usado no final da oração, indica intimidade com quem se está falando e é mais comumente usado pelos homens. No meio da oração, usamos apenas o estilo não polido do verbo. Então, shimeta e as formas correspondentes de outros verbos são usadas no final da oração apenas quando tomamos notas, falamos com pessoas com quem temos um grau de intimidade muito grande. Entretanto, quando combinada com alguma outra coisa, o estilo não polido do verbo é muito prático e tem vários usos. Vamos dar uma olhada na forma passada do estilo não polido do verbo ikimashita. Fui. Itta. Itta. Veremos como fazer a forma passada do estilo não polido mais adiante. Por ora, vejamos em que tipo de expressão esta forma aparece. Eis um exemplo do episódio. 日光へはいつ行ったんですか？先週の土曜日です。電車で？いいえ、車で行きました。 日光へはいつ行ったんですか？ Aqui, o Sr. Kato pergunta ao Ian quando ele foi a Nikko. Vocês o ouviram usar itta, a forma passada do estilo não polido de ikimashita. Itta veio acompanhada de des, assim, ittandes. Esta forma, des, é muito comum no japonês falado. Ela é usada quando há uma necessidade de explicar ou confirmar alguma situação, que tanto o falante quanto o ouvinte já conhecem. Assim, des é usado tanto para se pedir quanto para se dar uma explicação. A combinação da forma passada não polida ta e des aparece também na cena seguinte do episódio. Vamos vê-la. ヤンさん、どこの旅館に泊まったんですか？湖の近くの旅館に泊まりました。ヤンさん、どこの旅館に泊まったんですか？ Taro sabia que Ian, tendo ido a Nikko, devia ter se hospedado em algum lugar e, portanto, ele usou a forma des em tomatta desu ka
para pedir uma explicação adicional sobre onde ele teria se hospedado. Espero que com essa explicação vocês tenham entendido a sutileza da forma passada não polida acrescida de undes. A propósito, ryokan significa hotel no estilo japonês. 随分たくさん撮りましたね。先月新しいカメラを買ったんです。先月新しいカメラを買ったんです。 Aqui, quando Taro disse que Yan havia tirado muitas fotos, ele respondeu com a forma undes, dizendo que havia comprado uma nova câmera na semana passada. Sua resposta foi dada como uma explicação. Ele tirou muitas fotos justamente porque compraram uma câmera nova. A forma passada não polida, acrescida de undes, é uma expressão muito útil, porque permite esse tipo de sutileza. Vejamos a forma passada não polida dos verbos que apareceram nos exemplos. 行った、泊まった、買った。 E aqui estão os mesmos verbos na forma polida passada, mashita. 行きました、泊まりました、買いました。 Muito bem, agora vamos ver como fazer a forma passada não polida dos verbos. Na verdade, é muito simples, apenas mudamos o T da forma T dos verbos. Assim, os verbos cuja terminação é T fazem a forma passada não polida em tá, e os verbos cuja terminação é D mudam para dá. Kaiho-san, 薬を飲みましたか？はい、飲みました。本当に飲んだんですか？うん、飲みましたよ。いつ飲んだんですか？すみません。飲んでください。飲んでください。はい、飲みます。飲みましたか？ 飲みました。 Nessa pequena cena que acabamos de ver, o verbo beber aparece em várias formas, presente e passado. Vamos a seguir exercitar a forma passada não polida com undes. Primeiro, alguém fará uma afirmação na forma mashita. Em seguida, vocês perguntarão quando, itsu, usando o verbo na forma passada não polida com undes, tá? O uso dessa expressão indica um forte interesse no que a outra pessoa disse. Portanto, fiquem bem atentos nesta forma. Vamos ao exercício. 日光へ行きました。日光へ行きました。 Perguntem ao Mine-san quando ele foi a Nikko. いつ行ったんですか？いつ行ったんですか？ 先週行きました。 E então, puderam fazer a pergunta? Itsu ittan desu ka? Nikko-e pode ser omitido, pois como já mencionamos anteriormente, em japonês é comum se omitir partes da oração que estejam subentendidas. Por este mesmo motivo, Mine-san deixou Nikko-e fora da sua resposta, dizendo apenas Senshu ikimashita. Vamos continuar. カメラを買いました。カメラを買いました。 Ele disse que comprou uma câmera. Perguntem quando. いつ買ったんですか？いつ買ったんですか？ 先週買いました。 E agora, vamos trabalhar um pouco o hiragana. ま、み、む、め、mo. Hoje veremos esses 5 fonogramas do hiragana. Ma, ma, ma. Mae, います。頭。み、み、み。
見せます。髪、君、む、む、む、胸、飲む、目、目、目、メガネ、雨、閉めます。も、も、も、桃、着物、荷物。 Hoje nós exercitamos a forma passada polida, masta. Depois vimos a forma passada não polida, que frequentemente aparece com des, quando se está explicando ou pedindo uma explicação. Agora prestem atenção em como essas formas foram usadas nas cenas que vimos do nosso episódio. 日光へはいつ行ったんですか？先週の土曜日です。電車で？いいえ、車で行きました。これ全部東照宮の写真？そうですよ。私は東照宮を見に日光へ行ったんですよ。随分たくさん撮りましたね。先月新しいカメラを買ったんです。あ、そうですか。ヤンさん、どこの旅館に泊まったんですか？湖の近くの旅館に泊まりました。古い立派な建物でした。ヤンさん、華厳の滝は？ええ、見ました。E hoje me despeço por aqui. Dewa, mata!